E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta, ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim. Estamos juntos mais uma semana, mais um exercício. Hoje falando sobre cálculo numérico, com um exercício sobre o método de Newton para determinar raízes de função. É um método que eu acho particularmente bonito. De todos os métodos para achar raiz, é o método mais eficiente de todos. E no exemplo de hoje eu vou reaproveitar uma função que já foi aproveitada no vídeo anterior. Se vocês quiserem conferir o vídeo anterior com o método de bissecção, passando o cardzinho aqui em cima de mim. E espero que vocês gostem do exercício de hoje. Bora lá? Vamos começar? Começando o exercício de hoje, como de costume, com o enunciado. O enunciado desta aqui diz: através do método de Newton, determinar uma aproximação para a raiz positiva da equação x² mais 2x menos 11 igual a zero, partindo do ponto x0 igual a 3. Faça 3 iterações e calcule o erro relativo em relação a x que foi cometido. Observação: use 6 casas decimais. Para resolver esse problema, a gente precisa saber algumas coisas. Mais importante de todas, como funciona o método de Newton. Se você tem uma função contínua no intervalo e você tem um ponto inicial x0 que é dado, o método de Newton, para ele determinar uma raiz, ele sempre vai calcular o próximo ponto fazendo esse passo 1. Onde o ponto na próxima iteração ele é o ponto anterior menos a função aplicada no ponto dividido pela derivada da função aplicada no ponto. E aí você verifica se o critério de parada é satisfeito ou não. Nesse exemplo, o critério é faça 3 iterações. E aí a gente vê, já fiz as 3 iterações? Se você já fez, você para. Se você não fez, você volta para o passo 1 calculando o próximo x. Geometricamente, a ideia desse método é você tem um gráfico de uma função. Esse desenho não é a função que a gente vai trabalhar no exercício, é um desenho aleatório que eu fiz. Se você começasse aqui, por exemplo, do ponto x igual a 2, a ideia do método é pegar nesse ponto na função e desenhar a reta tangente dele. Aí, aqui onde ele encontrou o eixo x, ele vai pegar esse ponto como sendo o próximo ponto. Aí ele pega esse ponto, joga ele no gráfico da função e desenha a nova reta tangente. Aí ele vê onde a reta tangente cruza o eixo x. Depois pega esse ponto, joga ele no gráfico e faz uma nova reta tangente. Cada vez que ele faz isso, o ponto encontrado é mais próximo de onde o gráfico da função cruza o eixo x, que é a raiz, que é o que a gente estava procurando. Outra coisa importante vai ser saber estimar o erro relativo no x, porque isso é pedido no exercício. A definição desse erro é, se você tem as duas últimas iterações calculadas, xn e xn mais 1, o erro relativo em relação a x nesta iteração, ele é definido como sendo o módulo da diferença entre as duas iterações, xn mais 1 menos xn, dividido pelo módulo da última iteração obtida, no caso xn mais 1. A gente também precisa saber a derivada de polinômios, porque o método de Newton usa derivadas e a nossa função é um polinômio. Basicamente, a derivada de x elevado a qualquer número é um número vezes x elevado ao número menos 1. E um último fato que é importante, na disciplina de cálculo numérico, sempre os cálculos são feitos com calculadora ou com software, especialmente porque a gente tem muita conta com vírgula, com decimal. Nesse caso, são 6 casas de precisão, então não é para fazer essa conta na mão de jeito nenhum. Todos os cálculos serão feitos por calculadora ou software. Vamos lá, vamos resolver o problema. Para o método de Newton, a gente sempre vai calcular o x na próxima iteração, xn mais 1, como sendo x anterior menos a divisão entre a função no x e a derivada da função no x. Como a gente tem a função x² mais 2x menos 11, a gente precisa calcular a derivada dela para poder substituir aqui nessa expressão. Aqui é bem tranquilo, a derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de 2x é 2, e menos 11 é constante, a derivada vai ser 0, então a derivada dessa expressão é 2x mais 2. Ou seja, se a gente substituir isso, o x na iteração n mais 1, o próximo passo, é o x anterior menos essa divisão entre xn² mais 2xn menos 11 por 2xn mais 2. E agora a gente pode aplicar o método de Newton. Na primeira iteração, o x0 vale 3, isso é dado lá no começo do exercício, ele fala use x0 igual a 3, então a gente parte do ponto 3, e a gente calcula o próximo fazendo essa conta de xn menos xn² mais 2xn mais 11 dividido por 2xn mais 2. Aí para o x1, a gente trocaria o xn por x0, e nesse caso seria trocar todo x0 por 3, já que é o valor dele. A gente tem esta equação, 3 menos 3² mais 2 vezes 3 menos 11 dividido por 2 vezes 3 mais 2. Esse cálculo é feito com a calculadora, e se a gente pega, digita tudo, o resultado vai ser 2,5. Na próxima iteração,
o nosso x determinado é 2,5. O próximo ele é obtido pela mesma expressão que a gente tinha antes do método de Newton. E para determinar x2, a gente troca o x1 por 2,5. E aí a gente tem esta expressão, 2,5 menos 2,5 quadrado, mais 2 vezes 2,5, menos 11, dividido por 2 vezes 2,5, mais 2. Esse cálculo é feito com calculadora. O resultado vai ser 2,464286, arredondando na sexta casa, porque o enunciado pedia explicitamente. Use 6 casas decimais. Como eram pedido 3 iterações, a gente fez 2, a gente faz mais uma. Na terceira iteração, o x2 é o último valor que a gente determinou. O x3 é obtido fazendo a mesma expressão do método de Newton, só que agora o xn é o x2, que substituindo vai virar esta expressão. E isso aqui é facilmente calculado com uma calculadora. A gente pega, digita na calculadora, depois de apertar o botão de igual ou Enter, se você usar um computador, o resultado vai ser 2,464102. Como essa é a terceira iteração, a gente satisfez o critério de parada. São 3 iterações, então a gente para por aqui. A resposta que a gente encontrou é esse valor, 2,464102. E vamos calcular o erro cometido, que era uma das coisas pedidas. O erro relativo na terceira iteração vai ser a diferença entre x3 e x2, dividido pelo módulo de x3, que aqui seria substituir os valores que a gente determinou anteriormente. Fazendo essa conta, de novo, com a calculadora, não é para calcular isso de cabeça, o resultado vai ser 0,000075. Destacando tudo, a gente conclui que a raiz aproximada é o nosso x3, 2,464102, e o erro que a gente tem é 0,000075. A gente destaca a resposta, dá um destaque maior ainda e encerra por aqui. Nesse exercício a gente pode ir um pouco além, porque é uma equação de segundo grau, então a gente pode determinar o valor exato dela fazendo Bhaskara. Se a gente fizer Bhaskara, o resultado da raiz positiva, que é o que ele pede no exercício, ele é 2 raiz de 3 menos 1, que dá, considerando até a sexta casa decimal, 2,464102. Com essas 6 casas decimais, ela é exatamente igual ao valor que a gente tinha, o que ainda está dentro da margem de erro, que era de no máximo 0,000075. O erro é menor do que isso, ele é 0, considerando 6 casas decimais. Esse erro em só 3 iterações dá virtualmente 0 quando você faz para 6 casas decimais, é um exemplo que ilustra como o método de Newton é eficiente. Ele é muito mais eficiente do que o método de bissecção, que a gente viu naquele outro exemplo do outro vídeo. Se vocês quiserem conferir, passando o card aqui, tem o link lá embaixo. É uma das razões pelas quais eu gosto desse método. É um método muito eficiente, ele determina as raízes com uma aproximação muito boa, de um jeito muito rápido. Espero que vocês tenham gostado do exercício de hoje. Se vocês quiserem deixar dúvidas, comentários, pedidos de temas, questões que vocês queiram que resolva, desafios, propostas, vocês sempre podem deixar um comentário aí embaixo, ou se vocês preferirem, passando aqui, ó, meus contatos pessoais. E eu espero de verdade poder ver vocês no futuro falando sobre outro tema, sobre outro exercício. E espero que vocês fiquem bem até o nosso próximo encontro. Obrigado, pessoal. Até lá.